Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim o texto sagrado: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmão, essa é uma oração apostólica. Nós conhecemos que esse é um momento onde Paulo ele está orando por essa igreja, pela igreja de Éfeso, irmãos que eram dedicados no Evangelho, comprometidos com a obra de Deus, mas que também passavam por intempéries, também passavam por perseguições. Eu não sei se os irmãos sabem, nessa época, principalmente nessa época de Paulo e João, mais ou menos 50 depois de Cristo, entre 50 e 70, nesse período, após a ascensão de Jesus, levantaram-se muitos líderes religiosos naquela época, pregando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e esses ensinamentos traziam confusão no coração da igreja, mexia com a mente dos cristãos, trazia uma certa dubiedade, e eles ficavam confusos. E você percebe que em muitas cartas, seja as cartas de Paulo, de João, de Pedro, as cartas não são só de consolo para a igreja, não são só cartas de exortação ou até repreensão, mas são cartas que também trazem ensino e correção naquilo que a igreja deveria viver, porque muitos falsos líderes naquela época estavam enganando os crentes com as suas falsas doutrinas. Os gnósticos conhecidos naquela época, que não acreditavam que Deus havia se manifestado em carne. Como que um Deus santo, um Deus puro, um Deus espírito poderia se manifestar em carne, ou poderia vir à terra e ter contato com o ser humano que é pecador, que é matéria caída, carnal? Então eles não confessavam Jesus como Deus, eles não tinham Jesus como Deus, porque eles acreditavam nas manifestações, emanações espirituais, e que as manifestações de Deus seriam através dos anjos, através de seres espirituais, mas não do próprio Deus sobre a terra. Você vai ver João combatendo isso, você vai ver Paulo combatendo isso, uma carta a Timóteo. Você vai ver João escrevendo, o mesmo evangelista do Evangelho de João, escrevendo na sua primeira, segunda e terceira epístola, dizendo que Jesus veio em carne, e que todo espírito que não confessa que Jesus é Deus, esse espírito é do anticristo, é um espírito que nega Jesus, que nega a Deus, que é anti-Deus, que é contrário a Deus. Mas nesse texto em especial, Paulo está orando pelos irmãos de Éfeso. Paulo estava em conflitos, irmãos, em prisão, passando também por perseguição, por pregar o Evangelho, e de dentro da sua prisão, do seu calabouço, da sua angústia, ele estava escrevendo cartas pelo Espírito Santo, incentivando os irmãos que estavam lá fora, passando por lutas, passando por perseguição, por falsos líderes, ou mesmo pela perseguição por conta do Evangelho, coisa que graças a Deus, irmãos, nós não sofremos no Brasil. Pelo menos até então nós não sofremos por causa do Evangelho no Brasil, mas esses crentes sofriam por causa do reino de Deus. E você vai perceber que muitas palavras de Deus, o mesmo apóstolo Paulo dizia
E quando sofria pelo Evangelho, ele sofria e glorificava a Deus por isso, porque Deus o aprovara para a salvação, Deus o alcançara pela sua salvação. Mas nesta oração, Paulo está dizendo assim no versículo 14: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a condição que ele se coloca, irmão. Por conta de toda a situação do seu ministério junto com os gentios, não só com os judeus, mas Paulo foi chamado para levar o evangelho aos gentios, aos não judeus. E ele sabia da sua incumbência, ele sabia do seu ministério, ele sabia da sua obrigação em pregar o evangelho. E ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não anunciar a fé, ai de mim se não falar de Jesus. Ele sentia isso no espírito dele, uma cobrança de Deus, porque Deus o tirara das trevas e o transportara para a luz. Paulo sabia que o que ele tinha feito, matar cristãos na época quando não era crente, perseguir a igreja de Deus, se considera como um abortivo, alguém que matava os crentes que estavam nascendo no evangelho. Agora estava de joelhos e dizendo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que ele faz uma oração em devoção diante de Deus. Ele vai reconhecer uma família no céu e reconhecer uma família na terra. Ele disse: eu me coloco de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nessa noite nós estamos aqui com a nossa família, tomando este nome sobre a nossa casa. Nesta noite nós estamos aqui com a nossa família, confessando o nome que é sobre todo nome, sobre a nossa casa. E eu não sei qual é a condição, querido, que você está aqui nessa noite. Talvez seja de enfermidade, ou de tristeza, ou de angústia, ou de perseguição na sua vida, seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja por alguma circunstância diversa. Paulo está dizendo: eu dobro os meus joelhos perante o Pai de Jesus Cristo, onde diante do nome dele, onde toda a família no céu toma o seu nome e a família na terra, em intercessão. E olha o que ele vai, irmão, pedir nessa noite, nessa palavra. Olha o que ele vai pedir para a igreja. Eu quero dizer para você nessa noite que também é o nosso pedido aqui diante de Deus, diariamente, nas nossas orações, não só pela cura do seu ente querido, não só pela libertação da sua família, mas Paulo está falando de algo muito poderoso nessa oração. Olha o que ele diz no versículo 16, versículo 15: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, ou seja, da glória de Deus, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. A oração de Paulo para aqueles crentes que estavam em aflição era as riquezas da glória de Deus, as riquezas da glória do Pai, não as riquezas humanas, temporais, passageiras, que as riquezas da glória vindoura fossem concedidas, fossem derramadas com o poder, pelo poder do Espírito Santo no homem, na mulher interior, que esses crentes fossem corroborados com poder, que esses crentes tornassem poderosos através deste poder no seu espírito. Irmão, que oração tremenda, que pedido tremendo, que busca tremenda diante de Deus. Porque se eu e você estamos fortalecidos, corroborados com o poder de Deus interiormente, se nós estamos abastecidos, cheios da presença, cheios do poder, e é por isso que nós pedimos a Deus, que nós oramos por esta igreja, pela sua vida, pelas nossas vidas, que esse poder da glória divina venha sobre as nossas vidas através do Espírito Santo no homem interior, para que sejamos cheios dessa presença, cheios desse poder. E qual é o motivo, qual é a razão pela qual nós queremos ser cheios desse poder? Irmão, há vários motivos, há várias razões porque eu e você temos essa necessidade. Isso é necessidade, irmão. Essa oração fala de uma prioridade, essa oração fala de algo principal, não é algo secundário.
Não é uma coisa que de vez em quando você pede, algo de essência. Eu e você precisamos disso. Paulo está dizendo, ele está orando para que, segundo as riquezas da glória de Deus, Ele vos conceda que sejais corroborados. Corroborados é tornar-se poderoso através do poder de Deus, tornar-se poderoso através da unção do Espírito de Deus. Era essa a oração, esse o pedido, para que as riquezas da glória de Deus enchessem o coração, a vida daqueles crentes, para que o Espírito Santo viesse no homem interior. E o homem interior é o que mais importa, irmão, não é o homem exterior. O que mais importa é a mulher interior, não é exterior, porque o que te sustenta está por dentro, não está por fora. O que está por fora é capa, irmão. O que está por fora é temporal, o que está por fora desmorona. Mas o homem interior, revestido pelo Espírito de Deus, irmão, ainda que venham as rugas, ainda que venha os intempéries por fora, ainda que venham os problemas por fora, se eu e você por dentro estamos resolvidos com Deus e resolvidos em Deus, irmão, nada de fora vai atrapalhar a nossa vida. Por mais que sejam circunstâncias adversas, problemas, crises, nada vai tirar você do centro da vontade de Deus. Se você está cheio da presença do Senhor. Era essa a oração no tempo da crise. No tempo da crise, irmão, pode ser que a gente ore para Deus abater os inimigos. No tempo da crise, pode ser que a gente ore para Deus nos dar a vitória. No tempo da dificuldade, pode ser que a gente ore, irmão, para os céus se abrirem, para a gente ver a glória de Deus. Mas no tempo da crise, somos ensinados nessa oração a buscar a unção, o poder, ser corroborados e cheios desse Espírito. Que as riquezas da glória de Deus, irmão, possam vir sobre as nossas vidas. Que as riquezas da glória, as virtudes do alto possam vir sobre o nosso espírito nessa noite, e nós possamos sair daqui nessa noite sustentados por dentro pela presença de Deus. Aleluias! Esse lugar, irmão, onde ninguém pode tocar, esse lugar onde a depressão não entra, esse lugar onde o pânico não entra, onde as crises não entram, porque lá está o Espírito de Deus. Essa era a oração de Paulo, irmão, preso, orando pelos irmãos, dizendo: Senhor, eu peço que segundo as tuas riquezas, não é segundo as riquezas humanas, não é segundo a riqueza dos homens, eu peço que segundo as riquezas da sua glória, as riquezas do Altíssimo, o Senhor possa conceder que nós sejamos corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, depois a gente volta aqui. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse, irmão? Que tesouro é esse? São riquezas da glória. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a convicção que nos sustenta, é a presença celestial. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso é de barro, irmão, mas o interior é poder, é glória. Irmão, você viu tanto de gente doente espiritualmente no tempo que estamos vivendo? Nunca houve tantas pessoas doentes espiritualmente como no nosso tempo. Em outro tempo houve enfermidades, mas enfermidades da alma como no nosso tempo nunca se viu. Isso prova que o vazio existencial da alma, isso prova a necessidade de Deus, a necessidade da palavra de Deus, a necessidade da comunhão com os irmãos. Isso prova a necessidade de estar na presença de Deus, a necessidade de alma que nós temos. Ele disse: em tudo somos atribulados. A tribulação é por fora, irmão. A tribulação que eu e você sofremos é fora.
A tribulação que a humanidade sofre é fora. Mas preste atenção, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque a tribulação acontece fora. E se eu e você estamos corroborados com o poder de Deus, somos fortalecidos no poder de Deus, a angústia não prevalece em nossa casa, a angústia não prevalece em nosso coração, a angústia não prevalece em nossa alma. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos muitas vezes diante de circunstâncias, perplexos diante do cenário do caos. Mas ele diz: perplexos por fora, perplexos, mas não desanimados. Irmão, pode ser que muita prova e muita luta tenha desanimado você, pode ser que muito problema tenha desanimado você na caminhada, mas ele está dizendo: muitas vezes nos vemos perplexos, mas não desanimados no propósito de Deus. Ele segue dizendo: porque isso é vaso de barro, somos perseguidos, mas não desamparados, perseguidos por fora, mas não desamparados por Deus, abatidos diante das provas, mas não destruídos. Por que será, irmão? Você faz a pergunta: por que será? Porque o homem interior e a mulher interior está corroborado com o poder de Deus para estar de pé. Só estamos de pé aqui nessa noite, só estamos aqui nessa noite por causa desse poder que tem nos sustentado. Amém? Porque sem essa presença, irmão, nós não conseguimos. Sem essa unção, esse poder e essa vida, nós não conseguimos. Agora o versículo 16, ele vai dizer assim, acompanha aí, 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Por isso não desfalecemos. Por isso, irmão, não é hora de você morrer na praia. Por isso não é hora de você parar, não é hora de você desanimar, não é hora de você desistir. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, é o exterior, irmão, é as provas, as lutas, vem a ruga, vem o cansaço, vem o desamparo, vem as lutas, o homem exterior, na mulher exterior. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, de ano a ano, porque estamos diante desta presença do Senhor que sustém o nosso interior. Por isso não desfalecemos. Versículo 17 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, um filho de Deus, uma filha de Deus que tem uma visão espiritual da vida, até a tribulação ele usa para o seu benefício, irmão. O filho de Deus e a filha de Deus que tem uma perspectiva espiritual da vida, até diante da prova, diante da luta, da circunstância, ele usa a seu favor. O que Paulo disse aqui? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ainda chama de leve. Alguém que passou por intempéries inumeráveis, disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Essa prova está produzindo na sua vida o peso de glória. Essa luta está produzindo na minha e na sua vida o peso de glória. Essa tribulação está produzindo o peso de glória. E às vezes nós não entendemos. Mas quem, irmão, está vivendo no propósito do Espírito, entende que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ele diz, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você percebe que é um jogo de fora para dentro e de dentro para fora?
não atentando nós, não parando nós, não dando motivo nós nas coisas que se veem, não dando foco nas coisas que se veem, não parando lá, não nos atentando lá, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras. A luta que você passa é temporal, meu irmão, vai passar. A prova que você está passando é temporal, vai passar. Mas ele diz que eu e você não podemos ficar com o nosso foco nessas coisas, porque essas coisas são temporais. Mas as coisas que nós não vemos, que fazem parte do eterno, do Espírito eterno, essas coisas que nós não vemos, é nelas que nós nos garantimos. Por isso, nós somos convidados a olhar para cima. Paulo, quando escreve para os irmãos de Colossos, ele diz: irmãos, buscai as coisas que são de cima. Não buscai as coisas que são da terra, mas as coisas que são do alto, porque vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua verdadeira vida está em Deus. É a vida no Espírito. É a vida que não cansa, irmão. É a vida que não desiste. É a vida que não para por causa de prova. É a vida que não para por causa de circunstância. É a vida que nós vivemos em Deus. Por que esse homem escreve essas coisas? Primeiro, pelo Espírito de Deus. E com autoridade escreve o que escreve, porque viveu, porque foi perseguido, caluniado, angustiado, apanhou, sofreu, mesmo de irmãos falsos. Sofreu naufrágio, levou varada, chicotada, foi humilhado, por causa de Jesus, por causa do reino de Deus. Dizia para os irmãos de Roma: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho de pregar a Cristo, mesmo passando por tudo isso. Continuava de pé, porque a sua visão estava no reino do Espírito. Irmão, quero que você entenda nessa noite, que nós possamos entender nessa noite, que a vida que nós vivemos não é a vida de fora, irmão, é a vida de dentro. Como muitas vezes é difícil isso, irmão, porque a gente vive fora, a gente está vendo fora, não está vendo dentro. Mas quando nos dispomos a viver o homem espiritual e a mulher espiritual, a vida de fora fica mais leve. Fica mais leve. Mas se nós nos deixarmos viver só no confronto da nossa vida, irmão, jamais vamos entender o que Deus está falando nessa noite para mim e para você. Que com relação ao homem exterior, a mulher exterior, que se corrompe todos os dias, que se acaba, que se esvai, a vida passa, e nós nos sentimos limitados, e limitados somos. Mas quando passamos a olhar para dentro e para o poder que em nós opera, as coisas começam a mudar. Volta lá para Efésios capítulo 3. Aleluia, Jesus. Versículo 17, ele diz: olha onde ele vai chegar nessa oração, irmão. Versículo 17, ele diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A minha oração é que, segundo as riquezas da glória de Deus, você se torne poderoso no Espírito de Deus, você se torne fortalecido, robusto, um gigante espiritual. Meu pedido é que interiormente você seja sustentado. Que se você for sustentado por dentro, irmão, por fora já está resolvido. E ele vai dizer no versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Agora Jesus, irmão, não está só passando aqui nessa noite. Ele não está só passando pela nossa casa, não está só passando pela nossa vida, passeando no nosso coração. O desejo de Deus, e nessa oração, é de que Cristo habite, de que Cristo faça morada, de que de fato a minha vida e a sua vida seja a casa dele, irmão. A sua casa seja a casa dele. Entrega a chave da sua casa para ele, para que Cristo habite. Para Cristo habitar, irmão, tem que sair. Para Jesus habitar aí, você precisa sair daí.
Porque, irmão, não tem como Jesus habitar na nossa vida se a gente querer guardar a nossa casa. Que a gente quer fazer do nosso jeito, né? A gente quer guardar as nossas coisas do nosso jeito, viver do nosso jeito, conduzir a nossa vida do nosso jeito, fazer as nossas coisas. Mas se Jesus for habitar, irmão, Ele vai começar a mexer os móveis de lugar. Se Jesus for habitar, Ele vai começar a pintar a casa com o amor dEle, com a graça dEle, com a unção dEle, com o perfume dEle. As coisas vão mudar por dentro. Mas nós temos a tendência, irmão, de permitir Ele entrar, mas não deixar a mudança acontecer. O que Paulo está orando aqui, pedindo? Senhor, diante desse momento de crise, diante desse momento de dor, de sofrimento, de perseguição, onde tem muita gente oscilando, eu não peço que o Senhor dê vitória para eles, não. Eu não peço que o Senhor abra a porta para eles, não. Eu não peço que o Senhor faça um milagre para eles, não. O meu pedido é de que o Teu Espírito os encha, que o seu interior seja robustecido, que eles sejam cheios da Tua glória, cheios da Tua vida, da Tua presença, da Tua unção e do Teu poder. Porque se isso acontecer, tudo vai mudar por fora. A visão muda, o sentimento muda, o coração muda, o desejo muda, os sonhos mudam, o horizonte muda. Se Deus está dentro, habitando, irmão, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, preste atenção, é habitar, não é só passar por lá. Sabe, irmão, habitar, é viver. Não é só quando você convida Ele para passar na sua casa e curar a sua vida, ou realizar uma obra na sua família. Irmão, quantos vieram à igreja, não só a esta igreja, mas na igreja de Jesus que está na terra, e pediram para Jesus vir, entraram na casa de Deus, mas o desejo de Deus, irmão, é entrar e ficar, não é só passar. E tem gente que se contenta só quando Deus passa. Deus passa, Ele provoca um milagre. Deus passa, Ele promove a vida. Deus passa, Ele cura, Ele sara, Ele restaura. Mas que eu e você nessa noite não possamos nos contentar com Jesus passando, mas com Jesus vindo e ficando, entrando e morando em nossa casa. Amém? A oração de Paulo era para que Cristo habitasse. Porque se Deus mora nesse lugar, irmão, se Deus mora na minha e na sua casa interior, nada pode contraditá-la. Ele dizia: Senhor, para que o Senhor possa habitar pela fé no coração deles, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, porque só dessa forma eu posso estar arraigado, fundado, estabelecido em amor. Que estrutura é essa, irmão? Que estrutura é essa que o mundo não tem? Que estrutura é essa que esse mundo não pode dar, mas que a habitação de Jesus em nossa vida pode dar? Que o Senhor possa habitar neles pela fé, a fim de que a sua habitação provoque fundamento de amor, estrutura de amor, capacidade de amor. Pois só dessa forma, eu e você, amados, o versículo 18 vai dizer, só dessa forma nós podemos compreender perfeitamente, com todos os santos, com toda a igreja, qual seja a largura, o comprimento e a profundidade, a altura e a profundidade. Está falando de níveis, está falando de níveis, para cima, para frente, para baixo, para os lados. Está falando de um amor, irmão, que não tem limites. Está falando de um amor que desconhece barreiras. Está falando de um amor que ama sem precedentes. Se nós estamos fundados nesse lugar, irmão, não vai ter altura que nos limite, não vai ter profundidade que nos limite, nem largura, nem comprimento, porque esse é o lugar, querido, onde o amor de Deus está. Se Cristo habita profundamente no nosso coração pela fé, estamos sendo arraigados, fundamentados no seu amor. O amor que não falha. O amor que não falha, irmão. O amor que não duvida.
um amor que não julga, o amor, o verdadeiro amor. E através desse amor nós podemos perfeitamente compreender a vida, compreender as circunstâncias em nossa volta e saber que elas não estão no controle, compreender a diversidade em nossa volta e saber que acima dela está Deus dominando e reinando. Aleluias! Porque o nosso fundamento, irmão, é no amor de Deus, é no amor do Senhor, não é no fundamento humano, não é diante do solo instável desta vida, mas é no amor abundante de Jesus. E nós compreendemos, junto com todos os santos, a igreja, a largura, comprimento, altura e profundidade, todos os níveis que se apresenta diante de você, estando arraigado, fundado no amor de Deus, nós podemos compreender. Versículo 19 ele diz: e conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Que necessidade é essa que nós temos nessa noite? De conhecer o amor de Cristo. O amor que excede todo entendimento humano, que entendimento não alcança, que conhecimento não alcança, que faculdade não alcança, que filosofia não alcança. O amor de Deus que excede todo conhecimento e sabedoria, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Esse sempre foi o propósito, irmão, de Jesus, e sempre vai ser o propósito dele na nossa vida, ser cheios da plenitude de Deus. Você pensa que isso é impossível? Isso aconteceu com a igreja há mais de 2000 anos atrás, irmão. E isso acontece com todos aqueles que abrem o seu coração verdadeiramente a Deus, todos aqueles que se rendem diante do Rei do amor. A igreja que buscava o Senhor abriu o seu coração incessantemente buscando, o Senhor a encheu, transbordou nela o seu amor, a sua grandeza. Foram cheios de toda a plenitude de Deus. Que é a plenitude de Deus? O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo habitando dentro e operando dentro, nos movendo de forma gloriosa no amor de Jesus. Olha o que vai acontecer no versículo 20, ele fala: ora, aquele que é poderoso. Aí ele se refere a Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Ele não diz fazer alguma coisa. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E não fica aí, ele fala abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que você pediu hoje? O que você pediu ontem? O que você tem pedido a Deus por esses dias? O Senhor é poderoso para fazer tudo, irmão, tudo e muito mais, e abundantemente além daquilo que você tem pedido nesses dias ou que você tem pensado diante da sua presença. Irmão, nós já recebemos resposta de oração de Deus só pelo pensamento, não foi pelo pedido. Muitas respostas do Senhor vieram em nossa vida só por um desejo do coração, às vezes por uma necessidade, às vezes por algo, pela obra do Senhor. Muitas respostas vieram, não foi nem por uma oração feita pela boca, mas foi só por pensar. O Senhor sondou o nosso coração e a resposta veio. É o que Ele está dizendo: quando eu e você estamos fundados no amor de Deus, quando nós estamos corroborados com o poder do Espírito, quando é Jesus que está vivendo na casa, irmão, quando é Jesus que está conduzindo a casa, quando é Jesus que está mandando na casa, que está coordenando a casa, nós começamos a experimentar isso aqui de Deus. Muitas vezes não pedimos e nem precisamos pedir, porque Ele já está sondando, Ele mora dentro, a resposta vem. Amém? Irmão, irmã, que você possa cultivar essa presença,
que você possa cultivar essa presença dentro de você, dentro da sua casa. Deus é santo, irmão. Santifica a sua vida, santifica a sua casa. Eu me lembro que por anos a arca de Israel ficou longe da casa de Deus, do tabernáculo. Depois que ela foi tomada em Siló, quando o sacerdote Eli morreu, o sumo sacerdote Eli. Os anos se passaram, Samuel cresceu, se tornou profeta, sacerdote, um juiz em Israel. E os dias se passaram. Havia um jovenzinho chamado Davi, filho de Jessé, foi crescendo em Israel. E a Bíblia diz que Davi, ele era um adorador, ele tinha uma harpa, ele adorava o Senhor com intensidade. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, trabalhava junto com seu pai, cuidava das ovelhas do pai com muito zelo. Irmão, olhe para o pai aqui como Deus. Não olhe para Jessé não, pai de Davi, olhe para o pai como Deus agora. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E ele não fazia amarrado não, irmão, com raiva, peso. Eu tenho que hoje de novo levar essas ovelhas para beber água. Eu tenho que de novo levar essas ovelhas para comer lá no pasto. Eu tenho que ficar cuidando, passando óleo no focinho dela. Eu tenho que ficar tratando. Não, Davi fazia isso com desejo verdadeiro. Davi cuidava com o zelo das ovelhas do seu pai. O seu zelo era tão grande pelas coisas do seu pai, que quando vinha um urso, irmão, quando vinha um leão para atacar, para devorar as ovelhas, Davi enfrentava o leão por causa das ovelhas, enfrentava o urso por causa das ovelhas. Mas espere aí, Davi era pequenininho, irmão, ele era um adolescente, um jovem, e ele enfrentava uma fera do campo por causa de uma ovelhinha do seu pai. Aí você pergunta assim: por que Deus disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração? Davi está apacentando ovelhinhas, animais. Mas um dia Deus olha para ele e vê nele um coração que queima pela sua glória. Ele vê nele um coração que arde pela presença de Deus e que tem zelo pelas coisas do Pai. Deus diz: eu achei um homem que adora, eu achei um homem que se rende, eu achei um homem que queima por causa da minha glória, eu achei um homem que deseja por mim. O que Deus fez com ele, irmão? Deus tirou ele de trás das ovelhas, lá do campo, isolado, escondido, desprezado pelos homens, e faz desse homem um rei amado. De ovelhas do campo, ele passa a cuidar das ovelhas de Israel, do povo de Deus, das ovelhas de Deus. De pastor de ovelhas, animais, ele passa a ser um pastor de homens e mulheres, passa a conduzir uma nação para o propósito de Deus. Deus encontrou um coração que busca, um coração que se rende, um coração que queima pela sua presença, que arde pela sua presença. Por isso que o apóstolo Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder da fé, irmão, é o poder do Espírito Santo em nós, quando nós o reverenciamos. Mas espere, não fique aí. Davi adorava o Senhor, ele foi crescendo, um dia se tornou rei, foi ungido por 3 vezes, até a unção final e tomar o trono e assumir todo Israel, unificou Israel que estava desfacelado. Um dia Davi resolve buscar a arca, irmão, já estava na casa de Abinadab. Então a Bíblia diz, 2 Samuel, que ele pega um carro novo e pega bois e vai até a casa de Abinadab para buscar a arca. E lá eles preparam tudo, colocam a arca sobre o carro de boi e vêm para Jerusalém. No meio do caminho, irmão, um homem chamado Uzá, quando a arca vai pender, porque eles passaram num local onde a estrada era um pouco desnivelada, ele percebe que a arca vai cair, ele coloca as mãos, e na mesma hora ele morre, ele é fulminado pela presença de Deus. Você pode dizer: meu Deus, mas por que Deus fez isso? Porque Davi estava conduzindo a arca do jeito errado, irmão. Não era sobre animais,
Não era sobre carro de boi que era para ser conduzido. A presença de Deus não é para ficar sobre coisas. A presença de Deus é para ficar sobre a minha e sobre a sua vida. Quem tinha que conduzir a arca eram os sacerdotes com os varais aqui nas suas costas, nos seus ombros. Aquele homem morreu pela imprudência de Davi e dele mesmo. Então Davi entendeu, após tomar conselho com os anciãos, com os sacerdotes, e ele perguntou: como virá a minha presença do Senhor? Como virá a minha arca de Deus? Quando Uzá morre, eles levam a arca e deixam na casa de Obed-edom, que era um homem piedoso, que temia o Senhor. Preste atenção, irmão, 20 anos não são 20 dias. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu. Talvez a arca ficou com uma coberta escondida num quartinho lá, todo cheio de poeira. 20 anos se passaram e nada houve lá. Mas quando Uzá morre no transporte da arca para Jerusalém, no meio do caminho Davi se entristece e leva a arca para a casa de Obed-edom, para voltar a Israel, a Jerusalém, tomar conselho e vir com os sacerdotes para buscá-la. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. Pergunta para mim, o que aconteceu? 3 meses, irmão, foram suficientes para a vida daquele homem mudar radicalmente. 3 meses foram suficientes para a casa dele mudar extraordinariamente. Todo Israel ficou sabendo quando olhou para Obed-edom. Disse: Davi, Obed está sendo abençoado extraordinariamente. A casa dele está que não aguenta, está explodindo de tanta bênção, de tanta glória. Por que será, irmão? É como nós tratamos Deus em nossa vida. Porque na casa de um não funciona, por que na casa do outro funciona, irmão? Se o Deus é o mesmo. Por que na casa de um 20 anos não dá nada certo? A porta não se abre, não tem milagre, não tem bênção, não tem prosperidade, continua aquela vida amarrada. Mas por que na casa do outro com 3 meses você vai ver uma explosão de glória? Porque é como nós tratamos a presença dele em nossa casa, é como nós abrimos a porta da nossa casa, é como nós permitimos ele operar em nossa vida. Eu creio, não está escrito na Bíblia, mas Obed preparou um quarto especial da sala, da casa de gente, filhos e mulher. Esse é o lugar da presença de Deus. Cuidado quando você passar por aqui, reverencie, adore, se renda, reconheça. Cuidado com o que você fala, cuidado do jeito que você vai agir, cuidado do jeito que você vai andar, as decisões que você vai tomar. Deus está na nossa casa, Deus está dentro da nossa vida. Cuidado como você vai proceder, olhe para Ele, Ele está aí. E as coisas começaram a acontecer, irmão, de maneira extraordinária, que chegou no ouvido do rei. O rei disse: vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus. E Davi foi com os sacerdotes, irmãos, e eles buscaram a arca. Preste atenção nessa noite, querido, que o Espírito Santo, que está aqui falando comigo e com você, possa encher o seu interior, possa encher a sua casa, e você possa se estabelecer nesse amor, para você passar a compreender o que você não compreende, para que você possa passar a compreender e entender o que você não entende. Só nesse amor, irmão, as coisas ficam mais claras em nossa vida. Só nesse amor nós estaremos pisando em solo estável, estabelecido, só no amor de Deus. Agora, não vai precisar muito pedir, porque se Ele estiver lá, Ele já está vendo o que você está pensando, e o poder está operando. Amém? O poder está operando para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que estamos pedindo ou pensando. O mesmo Davi diz no Salmo 139: não há uma palavra que venha à nossa boca que Deus não saiba. Não há um sentimento, não há um desejo que passe em nosso coração que Ele não saiba. Tudo Ele está vendo, irmão, nessa noite. Tudo Ele está contemplando.
que está dentro, o que está fora, o que está no oculto, o Senhor sabe todas as coisas, conhece as nossas necessidades. Por isso que nós não vivemos por Ele por causa de necessidade, vivemos com Ele por causa de quem Ele é. Que as tuas necessidades serão supridas por Cristo em glória. Amém? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar. E eu quero que você no seu lugar ore, querido, fale com Deus, exponha a Ele a sua vida nessa noite. Pai Santo e querido, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos, Pai, para confessar o nome que é sobre todo nome. E nós rogamos nessa noite, Pai, assim como um dia, nesta oração que o Teu Filho fez, rogando e pedindo pelas riquezas da Sua glória, que o Senhor conceda em nosso interior, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que sejamos robustecidos, fortalecidos, edificados, para que venhamos nos tornar poderosos através do poder do Senhor, Pai, por dentro em nossa vida, por dentro em nossa casa, porque se o Senhor estiver lá, Jesus, operando em nosso interior, operando em nossa casa, Pai, nós somos mais do que vencedores, pois Tu nos amaste, Senhor. Nessa noite, ó Pai, que a intimidade do Espírito Santo possa tocar o coração de cada um, a vida de cada um, para que possamos perfeitamente compreender com toda a igreja, ó Deus, a largura, o comprimento, a profundidade, a extensão abundante desse amor, e conhecer esse amor de Cristo, que excede o entendimento humano, que excede a lógica humana, que excede os sentidos humanos, para que possamos ser cheios da plenitude do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha para cada coração nessa noite, Espírito Santo, olha para cada pedido nessa noite, que foi feito, Senhor, ou mesmo o pensamento que passa na mente, que passa no coração do Teu filho e filha, e eu sei que é uma resposta do Senhor, para um fortalecimento interno, Pai, porque as coisas de fora não irão derrubá-la, porque as coisas de fora não irão derrubá-lo, pois a Tua presença, Senhor, está sustentando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós Te adoramos, ó Pai, e cremos na Tua palavra. Nós tratamos a Tua presença com reverência, tratamos a Tua presença com respeito. Por isso toma a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, opera em nós, Pai, faz a Tua vontade, faz do jeito do Senhor, da forma que o Senhor deseja, segundo o Teu propósito e o Teu coração, pois queremos queimar na Tua presença em adoração a cada dia, Pai. Confirma a Tua palavra, ela não voltará vazia, ó Deus, que ela produza o fruto para qual ela foi enviada em cada alma nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.